Capítulo 20. Final. Dragord. Parte 1. Dragord. Dragord é um mundo lindo, repleto de árvores, onde a raça dominante são os dragões. Entretanto, também há outras espécies racionais e não racionais, assim como em suas 5 luas, todas possuem espécies em seus respectivos planetas e lua. Além dos dragões, existem as seguintes espécies: Lots, Raikons e Facin. Além dessas espécies, que são originárias do planeta, existem também vários seres celestiais da raça angelical que, após certo tempo, saíram de seus esconderijos e começaram a viver entre as outras espécies normalmente, mas cautelosos. Eles mantiveram sua forma original, mas evitando chamar muita atenção e ocultando o máximo de seus poderes. A maioria desses seres tornou-se aliada de Zambara, enquanto outros se mantiveram neutros, apenas desejando viver em paz. Também existem os mestiços de seres celestiais que vivem entre eles e possuem forma híbrida, mesclada com as raças daquele planeta. O mais comum desses mestiços dos angelicais e os dragões, os Dragontins, que são mestiços com os dragões. Eles são seres que medem no máximo 3 metros de altura e, dependendo de sua origem, herdaram a cor da pele e o tipo de poder que manifestam do lado dos dragões. Andam sobre 2 patas e suas asas têm o mesmo tamanho de seu corpo para ajudar em sua velocidade. Seus corpos são robustos e musculosos. Resumindo, eles são dragões antropomórficos. Entretanto, os mais belos e também relevantes para a história são os mestiços de seres angelicais com os Facin. Esses possuem aparência muito próxima da raça humana. Trata-se de uma espécie que tem altura máxima de 2,5 metros, com altura média entre 1,85 m. Tanto machos quanto fêmeas dessa espécie têm cabelos variados, e estilos, e cores, como rosa, azul, vermelho, preto, amarelo, verde, entre outras, mas os mais comuns são os amarelos. Suas asas são diferentes das dos Facin, pois são iguais às asas dos seres angelicais. Para facilitar, irei tratá-los pais e filhos. Eles se consideram descendentes mestiços e recebem o mesmo amor e carinho paternos que os de sangue puro. Como são espécies bastante evoluídas, não há distinção de raça ou ganância entre eles. Todos são vistos como iguais e têm os mesmos direitos, exceto pelos reis, seus generais, mestres, curandeiros e soldados. Os mestres, os professores os primeiros na tabela, seguidos pelos curandeiros e pelos soldados. Assim como na Terra, há várias profissões, mas não há grandes cidades. Eles vivem em seus próprios estilos de casas entre montanhas, florestas e vilarejos. As raças dos dragões preferem as montanhas, os Lols as florestas e o restante vivem em grandes vilarejos. Todos têm suas casas e vivem civilizadamente. São seres felizes e pacíficos, têm grande treinamento militar em luta corporal, com armas, poderes e magias. O planeta tem um rígido regulamento de natalidade, só podendo ter um filho por casal e abrindo uma brecha na lei a cada 15 e 15 anos, podendo assim produzir o tanto que quiserem no período de 2 anos, mas a maioria prefere ter apenas um filho. Com esse sistema de natalidade, o enorme planeta abriga, no máximo, 7 bilhões de seres vivos racionais, com uma mediana de 200 milhões por lua. Todos bem espalhados nos planetas e nas luas. Detalhes: as luas não são iguais nossa lua, porém de tamanho maior, elas têm todo o sistema natural igual ao planeta que orbitam, ou seja, a vida, planta, água, oxigênio e etc. Mas não por origem natural, mas sim pelos poderes de seus dragões que fazem suas luas similar ao planeta Dragord. Se não fosse pela interferência de seus poderes seria similar à nossa lua. O único que é natural é o planeta Dragord, a qual deu origem a todos os seres. Quase nada de recursos foram explorados, mantendo matas e riachos limpos e naturais tanto no planeta quanto em suas luas. Os planetas e as consideráveis luas juntas passam da quantidade de habitantes da Terra. Seus exércitos de guerreiros são muito mais poderosos do que a maioria das raças existentes pelo universo. Eles possuem grande intelecto, podendo competir com várias espécies superiores no universo. Eles acreditam em um Deus Criador, o mesmo Deus dos humanos, mas não são fanáticos.
passaram a acreditar em Deus depois que começaram a conviver com seres celestiais, angelicais, e a maioria não cultua, mas todos os respeitam e o consideram como o líder maior, tanto Deus quanto ao seu filho. Eles o imaginam apenas como um ser de luz diferente, do qual nós imaginamos, como um ser parecido conosco. Tudo isso foi informado depois da chegada dos angelicais, porém Dragonsion, o ser mais sábio do planeta e provavelmente está entre os mais sábios do universo, esse sabia de Deus, o Criador, bem mesmo antes da vinda dos seres angelicais, porém eles nunca colocaram essas informações como relevante até a chegada dos angelicais. Como todas as outras espécies, eles têm seus problemas, sendo os lotes os mais difíceis e problemáticos. Todas as raças têm seus encrenqueiros, os lotes são os que mais se destacam, e depois dos dragões são os mais temidos. Os dragões têm estilos muito variados, sendo a maioria deles com aspecto sério de pouco diálogo, aparentando-se intimidadores, mostrando em seu aspecto seres superiores, porém não agem desta forma. Tem também entre eles os brincalhões e intelectuais. Os raicões são conhecidos por serem mais brincalhões patetas. Embora sua espécie conte com poucos seres de intelecto avançado, a maioria deles é habilidosos na batalha, o que os torna os guerreiros mais poderosos em combate corpo a corpo, e eles gostam de beber bastante líquido fermentado e com teor de alucinógenos. Seria a nossa cerveja, são uns verdadeiros beberrão, a raça que mais bebem do planeta. Os facins são predominantemente habilidosos na magia e também no intelecto. A maioria dos professores são facins, e também os magos, embora existam alguns guerreiros que portem outras armas e habilidades. Os mestiços tendem a se inclinar para o lado de sua origem. Os seres celestiais angelicais possuem personalidades variadas, dependendo da comunidade em que vivem. Originalmente, eles eram inocentes e serviam apenas como guerreiros de Deus, mas desenvolveram personalidades depois que começaram a conviver com outras espécies. O mundo de Dragontin era um lugar pacífico, organizado e rico em recursos naturais. Uma grande variedade de espécies vivia lá, e seu povo era feliz, unidos, amorosos, grandes guerreiros. Mas tudo isso mudou com a chegada de Zambara e sua nova ordem. Parte 2, Zambara. Zambara, por ter nascido de forma diferente, sentia-se excluído, mas não por causa do preconceito das outras raças, pois, como já foi dito, esse tipo de atitude era praticamente extinto naquele planeta, embora não completamente. Seu sentimento de exclusão vinha do fato de ter sido criado sem a mãe, em um lar de seres sem famílias na Terra orfanato. Contudo, esse não era o motivo principal. O maior motivo era o mal e a escuridão que habitavam dentro de sua alma desde a juventude. Ele sempre se sentiu superior às demais raças e sempre se colocou como um líder, estrategista e manipulador, conseguindo sempre aquilo que desejava, manipulando as outras raças com suas ideias fantasiosas de governar. Ele pregava uma ideia, mas pretendia outra. Dizia que se tornaria o rei daquele planeta, pregando a oportunidade para aqueles que o seguissem. Em cada raça, ele conseguia construir uma ideia, colocando um ar de superioridade nos mais ambiciosos e vulneráveis. Por exemplo, com o tempo, ele conseguiu dominar a mente do líder dos Lots, Zord, dizendo que ele deveria ser o líder e não os dragões, e que, se ele se tornasse um rei, Zord seria seu general mais próximo, e que todas as outras raças deveriam se curvar não somente ao rei, mas também a Zord, o líder dos Lots, mostrando assim a todos a superioridade de sua raça. Havia também Serin, um Facin, um ser patético. Serin era um guerreiro habilidoso com espadas, machados e arco e flechas. Ele também era habilidoso em magia, mas não o suficiente. Sua grande vantagem era o conhecimento em todas as classes. O que o cegava era o desejo pelo poder e o ego de superioridade. Catel, líder dos Facins, nunca lhe deu uma posição de destaque dentro do grupo, sendo assim, ele era apenas mais um Facin. Com o tempo, Serin se tornaria muito influente em sua espécie, que, tentando pelo poder que Zambara prometeu, conseguiu vários Facins para seus propósitos. A maioria dos celestiais angelicais permaneceu sempre apoiando a ideia de Zambara por se sentir excluída do restante do grupo.
mesmo não havendo essa exclusão a qual pensava sofrer. Já os Raikons sempre foram muito a favor e leal ao rei Dragontin. Poucos deles foram para o lado de Zambara. Em comparação aos mestiços, a maioria virou apoiadores de Zambara. Zambara tem vários seguidores. Em um certo tempo, ele teve em suas mãos, por intermédio do Facin, um livro de magias proibidas de invocações e também de aberturas e portais entre mundos. Um dos atos proibidos no planeta Dragord, considerado um crime com punição rigorosa. Somente as autoridades da raça Facin tinham autoridade para usá-las, mas somente pelo interesse da ordem e equilíbrio do planeta. Um crime considerado de alto grau, tendo como punição o exílio. Os condenados eram enviados para a área de punição de campos de trabalhos forçados, um local deserto do planeta, longe de tudo. Os condenados daquele planeta viviam naquela área, alguns no térreo e outros no subterrâneo. Havia atos criminosos nesse planeta, como na Terra. Havia crimes similares, por exemplo, o abuso sexual, que tinha sua punição através da magia, seria a retirada de todo o desejo do ato sexual. Depois os abusadores eram jogados no subterrâneo daquela área por toda a sua existência. Matadores tinham seus corpos ligados a dispositivos que poderiam levar à morte instantânea e indolor. Esse dispositivo geraria um pequeno impulso eletromagnético que desligaria o cérebro do condenado, levando à morte indolor e imediata, mas esse procedimento só se concretizava se eles tentassem um novo assassinato naquele local. Esse tipo de crime, só os colocaria-os no subterrâneo daquele local para sempre. Os praticantes de magia maligna ou magia negra também ficavam no subterrâneo. A punição, além de ficar por toda a sua vida no subterrâneo, a perda da voz, com o objetivo de não fazer algum tipo de conjuração. Os ladrões ficavam no térreo, e dependendo do tipo de roubo, eles poderiam regressar para a sociedade, para a civilização. Os traficantes de entorpecentes ou frascos de essências proibidas usados na magia, também ficavam no térreo, e poderia com o tempo voltar à sociedade. Também havia vários outros tipos de criminosos, que eram permitidos permanecer no local por um período antes de poderem retornar à civilização. Dando continuidade. Zambara conseguiu abrir um portal para o inferno, e foi concedido pelo seu próprio pai, Lúcifer. Demônios e alguns anjos caídos que atravessaram o portal e se uniram ao seu exército para ajudá-lo em suas conquistas em dominar aquele planeta e todo o universo, incluindo a Terra em algum momento. Assim, seu exército foi tomando forma e se tornando enorme e poderoso, chegando o momento de se rebelar contra o reinado de Dragontin. Parte 3. Decisão difícil. Dragontin foi informado pelos seus guerreiros mais próximos sobre ações de Zambara, e assim, informou todos os seus generais. Dragonsion foi o primeiro dos seus generais a colocar toda a civilização em alerta, e naquele instante todos os generais desceram ao planeta Dragord para uma reunião com seu rei, naquele enorme castelo dentro de uma enorme montanha, onde é o palácio do rei. Ali há uma sala enorme, e nesta sala enormes, uma rocha, onde os generais se colocam como se fossem tronos, e à frente há um trono de rocha enorme e brilhante. O rei fica à frente de seus generais. Houve então a reunião. Naquela ocasião, eles opinaram pelo exílio eterno de Zambara, mas foram generosos ao propor um exílio, com um período de punição, com tempo determinado, acreditando que ele poderia se arrepender do ato. Isso daria uma chance para ele voltar a viver entre a civilização, e seria uma forma de mostrar compaixão, mostrando para todos os seus seguidores, e os seguidores de Zambara, que seu rei, Dragontin, e seus generais eram piedosos e bondosos. Mal sabiam Dragontin e seus generais o quanto Zambara estava aprofundado nas trevas e no mal. Dragontin propôs falar com ele, mas seus generais não concordaram com medo de expor seu rei. Então, Draifra se voluntariou para essa missão, mas Dragontin não aceitou e começou uma discussão com ela, já que a amava muito. Meu rei, eu irei resolver isso. Perguntarei a ele o que ele deseja para não prosseguirmos com uma guerra. Não aceito que vá, meu amor. Não vá nessa missão de forma alguma. Temos outros generais que podem ir. Havia outros voluntários, entre eles, Drapor, que se ofereceu entre outros.
Está vendo, há vários outros generais que estão dispostos a ir até Zambara e propor um acordo. Não precisa ser você, disse Dragontin a Dryfra, que respondeu. Meu rei, Drapur manipula uma das maiores necessidades para a vida em nosso planeta. Seria um grande problema perdê-lo. Todos vocês são importantes para a vida, e eu não suportaria perder nenhum de vocês. Mas eu irei, meu amor. Entre todos os generais, meus filhos são os mais preparados para seguir a minha missão, aqui em nosso planeta, na minha falta. Eu não acho uma boa ideia. Meu amor, quem melhor para propor a paz do que sua rainha? Essa é a minha decisão, então respeite. Dragontin ficou nervoso e fumaças saíram sobre suas narinas, ficando ofegante. Ele se aproximou de sua amada e disse: Tudo bem, eu concordo, mas leve soldados com você. Sim, meu amor. Assim, ela escolheu alguns dragões e também levou com ela alguns lotes para encontrar-se com Zambara. No dia seguinte, ao amanhecer, ela se despediu com carinho de seu rei e partiu para encontrar Zambara. Parte 4 – Negociando a paz. Dryfra e seus dragões voam acima das árvores. Os lotes voam ao seu lado, mas alguns preferem saltar entre as árvores. Ao longo das trajetórias, eles param para descansar, e em um desses momentos, Dryfra conhece Zafira, uma guerreira poderosa que está à frente dos exércitos dos lotes. Então eles se conhecem e começam uma amizade. Dryfra já sabe sobre a traição de Zord, mas Zafira, preocupada com seu líder, tenta saber qual seria a punição dele, procurando Dryfra. Minha rainha, perdoe-me por perguntar, mas o que será do nosso líder Zord? Pergunta Zafira. Ele será julgado pelos seus crimes. Isso nunca aconteceu antes, mas acredito que ele será exilado, pois se trata de um grande líder e houve muitos que o seguiram. Sinto muito, mas prometo que, se ele colaborar, vou fazer de tudo para que sua pena seja mais leve. Com certeza, a liderança dele será passada para alguém de sua geração. Eu entendo, minha rainha, mas peço que tenha misericórdia com os traidores da minha raça. Tentarei poupá-los do pior. Isso você pode confiar em mim, afirma Dryfra. Dryfra voa em uma velocidade moderada, dando tempo para os lotes que a seguem acompanharem. Com 3 dias de viagem, eles chegam a uma área enorme e desmatada, de onde vapores saem da terra. Ao chegarem, eles se deparam com alguns lotes que estão acima de uma pedreira enorme. Eles uivam para anunciar a chegada da rainha e alertar seu líder Zord e também Zambara. Os lotes olham para Zafira com olhar de desprezo e raiva. Os lotes que acompanham Dryfra ficam assustados, mas com postura firme. Logo à frente, Dryfra vê uma enorme entrada de uma caverna. Ela entra e, mais à frente, vê os tronos de pedra e ferro onde Zambara e os recém-nomeados generais do seu desejado reinado estão sentados. São eles: os generais de Zambara. Serim, um Facin poderoso, 2 metros de altura, bem magro, olhos roxos com preto, cabelo branco com as pontas roxas, cor da pele meio pálida e suas asas de fada, tem alguns buracos, um ser muito patético, ele lidera os Facins traidores e poucos Raikons. Zord, o líder dos lotes, agora general. Seu aspecto é fechado e ignorante, com palavras ríspidas. Enorme lobo negro com grandes asas de dragões, ponte aguda. Adizalir, uma mestiça, filha do anjo caído Azazel, lidera os anjos caídos e os mestiços. Ela é uma dragona antropomórfica, ou seja, um dragão que asas do tamanho de seu corpo. Seu tamanho chega a medir uns 4 metros de altura. Ela é uma dragona da cor preta, e seu maior poder foi herdado de seus pais, principalmente da mãe dragona, é o poder de cura e de transmitir doenças ao tocar. Ela pode escolher entre curar e transmitir doenças. Belzarat, um mestiço filho de anjo caído Belial ou Belzebu. Belzorat também é um dragão antropomórfico, só que ele não tem um corpo orgânico igual ao nosso ou da sua espécie, que é composto de carne, ossos, músculos e escamas afiadas. Ele de forma incorpórea, ou seja, seu formato, apesar de parecer com Zambara ou outros de sua linhagem, um dragão antropomórfico, tinha uma forma gasosa ou,
para melhor entendimento, o corpo é uma fumaça preta ou gás preto. Ele manipulava e criava fumaças, transformando-as em armas ou em monstros iguais aos mesmos monstros que aparecem no seu pior pesadelo, causando assim medo em seu adversário, ferindo-os gravemente com os ataques. Para ter noção da dimensão de seu poder, os demônios perto da criação de Belzorath são menos medonhos. Ele lidera os duques, lordes e outros demônios que estão ali. E o grande líder, considerado já como rei pelos que ali encontram-se. Zambara. O filho de Lúcifer, ou próprio diabo. Zambara é um ser maligno onde em sua face é possível notar todo o mal, possivelmente pior do que o próprio pai. Ele é um dragão mestiço, um dragão antropomórfico, porém ele apresenta mais humano do que dragão, com um corpo físico consideravelmente maior e mais forte do que os seus da mesma espécie, um corpo orgânico com mistura de escama, rocha e magma que desce entre as rachaduras de seu corpo de cor vermelha. Ele manipula o fogo, a lava e o magma. Sua cor é vermelha, e, da sua espécie, ele é visivelmente mais forte e rápido. A rainha Dreyfra e sua nova amiga Zafira se aproximam do trono. Zafira tenta disfarçar o olhar de seu ex-líder Zord, que encara com ira. Dreyfra é bem maior que Zambara, sendo que seu tamanho ultrapassa os 8 metros, um pouco menor que Dragontin, que tem seus 10 metros, mas ela é um pouco maior que seus irmãos dragões, que têm 7 metros de altura, medido com eles em pé. No entanto, esses dragões andam sobre 4 patas e também voam. Dreyfra se coloca de frente para Zambara e diz: Zambara, filho de Lúcifer, eu venho em paz. Proponho que se renda e terá um julgamento justo junto com aqueles que o seguem. Seriamente e com palavras duras, com voz grossa e tenebrosa, intimidadora, Zambara responde: Você é muito corajosa por estar de frente para mim e propor que eu seja seu prisioneiro, pois o máximo que terá de mim é a chance de voltar para o seu rei e morrer no campo de batalha. Mas isso, se conseguir voar rápido. Já não garanto o mesmo para o restante daqueles que te acompanham. O que sugere para que não haja guerra, Zambara? O trono, e assim pouparei a maioria de sua espécie que se curvar a mim. Isso nunca acontecerá, mas conversarei com o rei. Se você se entregar e prometer lealdade, acredito que meu rei permitirá que você parta com seus exércitos e viva em paz em algum lugar do planeta, dando a oportunidade de ser o líder do povo que o segue. Zambara olha nos olhos de Dreyfra, sorri malignamente e diz gritando e ordenando ao seu exército: Matem todos. Muitos demônios saem de entre as rochas escuras, com seus olhos brilhantes. Demônios que têm uma aparência parecida com a dos humanos, porém corcundas e mais puxadas para uma aparência, ogro e deformados. Dreyfra fica aflita e surpreendida com os demônios, sem ação. Ela tenta atacar diretamente Zambara, que não se move, sem demonstrar medo. Antes que ela alcance Zambara, vários demônios saltam caindo em suas costas, derrubando-a no chão e pisoteando-a. Zafira ataca os demônios, mas é impedida e arremessada contra as rochas por Zord. Os outros dragões são atacados pelos anjos caídos e mais demônios, sem chance de agir. Eles são mortos ali mesmo, pois a quantidade do exército de anjos caídos e demônios era maior. Vários demônios também e os Lots traidores atacam os Lots que estão do lado da rainha, matando-os sem piedade. A rainha está no chão, e com um suspiro forte que Zambara dá, os demônios entendem e se afastam da rainha, que está ferida e tentando se colocar sobre 4 patas. Zambara solta-se nas costas de Dreyfra e suas garras afiadas e flamejantes de seus pés atravessam facilmente o casco das costas de Dreyfra, que grita de dor e deita por completo no chão. Zambara sai de cima de suas costas para o seu lado e segura o pescoço de Dreyfra com uma das suas mãos, levantando-a quase desacordada. Logo, a lava em chamas que saem de suas garras e patas derretem o pescoço de Dreyfra. Sua cabeça cai para um lado, e o corpo para o outro. Zafira, vendo sua rainha morta, grita e olha para o lado e vê os últimos dragões e Lots também mortos. Desesperadamente, ela ataca Zord, que a espanca, deixando-a praticamente morta, afastando-se e deixando-a no chão cercado de demônios. Mas, ao afastar-se, ele olha friamente para Zafira, que custa abrir seus olhos, mas corresponde ao olhar.
Uma lágrima cai de seu rosto, e por um segundo, Zord lembra que, na verdade, por um período muito curto de suas infâncias, quando lutavam e serviam no mesmo grupo de guerreiros, eles foram unidos. Neles havia afeto, carinho e amor. Naquele pequeno espaço de momento, Zord demonstra afeto e pena por Zafira. Sem demonstrar nenhuma afeição em seu rosto, mantendo a postura de seriedade, ele olha para Zambara e pede que deixe que ela se vá, e avise aos outros que se rendam. Zambara nem mesmo deseja poupar Zafira, mas é poupada, para que ele não perdesse o apoio de Zord e seu exército, ele permitiu que ela fugisse e avisasse seu rei que a guerra está a caminho. E assim, um dos demônios abriu seus braços, e ordenando, que os demônios a deixassem a ir. Ela fugiu ferida para encontrar seu rei. Zafira foi a única sobrevivente. A guerra iria começar em apenas 3 dias. Zambara notou a atitude do demônio e manteve-se alerta para possíveis demonstrações de afeto por eles. Os demônios não são nada mais do que almas de espécies já julgadas e condenadas a permanecer no inferno por toda a eternidade. São almas de várias espécies de vários planetas pelo universo, como o planeta Terra, o planeta Dragord, entre outros. A diferença é que uns são julgados em tempos diferentes, mas o tempo é irrelevante. O tempo que o portal foi aberto para o inferno, nesse tempo no inferno, o julgamento de vários planetas já havia ocorrido, principalmente o da Terra.